Recentemente, 2 homicídios foram registrados aqui no município de Juara. Um aconteceu onde o corpo foi encontrado nas margens de uma mata próximo à balsa aqui em nosso município. O outro homicídio aconteceu em que esse indivíduo foi encontrado nas margens da BR-338, pertencente aqui ao nosso município. Ambos os casos estão correlacionados, em que uma organização criminosa estaria à frente desses 2 homicídios registrados recentemente aqui em nossa cidade. O delegado Carlos Henrique falou a respeito da investigação, bem como a prisão de várias pessoas envolvidas nesses 2 homicídios. Bom, assim que a Polícia Judiciária Civil tomou conhecimento de ambos os casos, diligências investigativas foram deflagradas no intuito de identificar a autoria delitiva, os motivos e circunstâncias desses fatos. Com relação ao primeiro caso, em que a vítima se chama Wenderson da Silva, encontrado morto no dia 15 de abril de 2023 em meio à mata, às margens da Estrada da Balsa, foi possível individualizar a autoria delitiva para 6 pessoas identificadas positivamente, maiores imputáveis, em coautoria delitiva com outros 2 adolescentes. Esses indivíduos teriam ou seriam integrantes de uma determinada organização criminosa e, por conta de dias antes terem torturado essa vítima e pelo fato desta vítima ter vindo à delegacia de polícia, eles então, em determinado domingo pela manhã, a teriam raptado ou sequestrado logo depois que ela teria saído de um salão de bailes aqui da nossa cidade, a colocado coercitivamente dentro do veículo automotor e dado sumiço a ela. O corpo só foi encontrado dias depois, já em avançado estágio de decomposição. Investigações foram encetadas e foi possível coligir no curso do inquérito policial imagens captadas por sistemas de vigilância em que aparecem todos os integrantes dessa organização criminosa e os indivíduos que de fato cometeram o ilícito, não só arrebatando a vítima do local em que ela estava, como a colocando no veículo automotor e dando sumiço a ela. Em decorrência desses fatos, houve uma representação pela prisão preventiva desses indivíduos e no domingo, um deles restou capturado e preso em outra comarca do estado de Mato Grosso, mais precisamente em Itaúba. E na manhã de hoje, o que seria a liderança dessa organização criminosa, ou o mandante deste crime, juntamente com a companheira conjugal de fato dele, que é a partícipe no segundo homicídio, restou capturado por policiais civis de Juara na cidade de Coniza, ou no município de Coniza. E nesse momento, inclusive, se encontram naquela delegacia ou na delegacia daquela cidade para ser interrogado, submetidos à audiência de custódia e em seguida, possivelmente, recambiados para esta delegacia de polícia. O segundo caso, em que a vítima se chama Carlos Orlean Pestana de Araújo, ocorreu o homicídio no dia 26 de abril de 2023 e o autor do fato foi exatamente esse casal que foi preso na manhã de hoje na cidade de Coniza, juntamente com outros 2 adolescentes que se encontravam. Ocorreu que em determinada noite, por conta de que Carlos teria permanecido devendo a quantia de R$ 1.200 para um traficante de drogas, que seria da facção criminosa em que esse indivíduo pertence, eles sequestraram essa pessoa na casa em que ele morava, uma kitnet de um dos bairros aqui da cidade, ou colocaram no interior de um veículo automotor, e no interior do veículo mesmo passaram a agredir ele com um segmento de madeira em forma de um taco de beisebol, e em determinado momento, inclusive esse autor do fato, segundo uma testemunha, que estava dentro do veículo e que participou do crime, teria esganado a vítima a ponto da vítima desfalecer. E então, já às margens da rodovia MT-325, a teria arrastado para o meio do mato e terminado de assassiná-la a golpes com esse instrumento em forma de taco de beisebol. Esses fatos foram relatados com detalhes por um dos adolescentes que se encontrava no interior do veículo e que presenciou o fato. E em decorrência dessas informações, houve também o deferimento pela prisão preventiva desses indivíduos e por mandados de busca e apreensão na residência deles e do veículo automotor. O veículo já está na delegacia de polícia e, em cumprimento da busca e apreensão, foi possível arrecadar elementos de cognição capazes de
de conduzir a informações que podem caracterizar o indiciamento desse autor do fato, uma vez que a vítima, ou digo, a testemunha, o partícipe testemunha que prestou informações, detalhou o homicídio e alguns objetos que no dia de hoje foram arrecadados pela Polícia Judiciária Civil, exatamente como ele contou. Todas essas informações agora vão ser trazidas no curso de inquérito policial. Obviamente que esse veículo automotor será objeto de uma perícia minuciosa a ser elaborada pela Politec, a qual deveremos requisitar, uma vez que essa testemunha falou que no interior do veículo, inclusive, havia bastante sangue, e apesar do veículo ter sido lavado, nós acreditamos que seja possível nós arrecadarmos significativa quantidade desse material biológico para que possa ser comparado com o DNA já extraído do corpo da vítima e que se encontra na base da Politec. E as investigações agora seguem no sentido de conclusão do inquérito policial, mas os elementos de cognição colhidos até o presente momento, aliados às informações prestadas por testemunhas e por pessoas que cometeram o crime em coautoria ou em participação, já são bastante fortes o suficiente para nós representarmos pela prisão preventiva de outros partícipes e outros coautores, bem como manter essas pessoas enclausuradas até que terminamos a investigação no prazo legal e possamos encaminhar o inquérito policial de maneira conclusiva a respeito dessas duas mortes, a respeito desses dois homicídios aqui na comarca de Juara. Em resumo, para a sociedade entender, ambos os crimes foram elucidados pela Polícia Judiciária Civil. Nós temos a identificação positiva de todos os autores que participaram desses crimes. Já existe mandado de prisão contra todos eles. Alguns deles já se encontram presos e os demais, que ainda não foram capturados, estão sendo, nesse momento, investigados pela Polícia Civil, no sentido de que, assim que localizados, sejam interrogados a respeito do fato e encaminhados ao cárceres e lá permaneçam à disposição da Justiça.